Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma das mais antigas e intrigantes artes marciais da Irlanda, a luta com bastão, que não é apenas uma técnica de combate, mas um verdadeiro legado cultural. Imagine um bastão simples, como o famoso shillelagh, transformando-se em uma arma poderosa e elegante nas mãos de um mestre. Neste vídeo, mergulharemos nas origens desta arte marcial ancestral, desvendando suas técnicas, tradições e o impacto duradouro na cultura irlandesa. Prepare-se para descobrir como o Batairac combina tradição e técnica em um estilo de combate que continua a cativar e inspirar. A história e a origem do Batairac ou luta de bastão irlandesa são profundamente entrelaçadas com a cultura e a tradição irlandesa. Essa arte marcial possui raízes que remontam a vários séculos e reflete a adaptação e resistência do povo irlandês ao longo da história. Vamos explorar os principais aspectos dessa origem. Antiguidade e Era Medieval. Raízes celta. A origem da luta de bastão irlandesa pode ser traçada até os tempos antigos na Irlanda celta, quando os bastões eram utilizados tanto como armas quanto como ferramentas de trabalho. Na tradição celta, bastões e varas eram comumente usados em batalhas e disputas, além de serem instrumentos simbólicos em rituais e cerimônias. Influência dos vikings. Durante a invasão viking da Irlanda, séculos 9 e 10, os vikings trouxeram com eles suas próprias técnicas de combate e armas. Embora não se saiba exatamente como as técnicas nórdicas influenciaram a luta de bastão irlandesa, é provável que houve alguma forma de intercâmbio cultural que afetou as práticas de combate na Irlanda. Período medieval e Renascimento. Uso do bastão. Durante a Idade Média, o bastão, conhecido como shillelagh na Irlanda, tornou-se um símbolo proeminente de resistência e autodefesa. O shillelagh era usado não apenas em combate, mas também em práticas de autodefesa e como um símbolo de status social. A luta de facção. A luta de facção foi uma prática comum na Irlanda medieval e moderna, envolvendo grandes disputas entre grupos familiares ou clãs. Essas batalhas muitas vezes utilizavam bastões como arma principal. O shillelagh, com sua construção robusta e capacidade de causar danos significativos, tornou-se a arma preferida nesses confrontos. Século XIX e mudanças sociais. Declínio e marginalização. Com o avanço da urbanização e a introdução de novas armas de fogo, o uso de bastões em combate começou a declinar. Além disso, o domínio britânico na Irlanda trouxe restrições e mudanças nas práticas de combate tradicionais. O uso de armas de fogo e a proibição de armas tradicionais levaram a um período de marginalização da luta de bastão irlandesa. Preservação da tradição. Apesar do declínio, a tradição da luta de bastão irlandesa foi preservada por comunidades rurais e clãs que continuaram a praticar a arte como parte de sua herança cultural. Durante este período, a prática da luta de bastão irlandesa muitas vezes era associada a festivais locais e competições, ajudando a manter a tradição viva. Século XX e Renascimento. No final do século XX, houve um crescente interesse em revitalizar e preservar as tradições culturais irlandesas, incluindo a luta de bastão irlandesa. Grupos de entusiastas e instrutores começaram a redescobrir e ensinar a arte, estudando textos históricos e técnicas antigas para reviver as práticas originais. Modernização e preservação. Hoje, a luta de bastão irlandesa é praticada por entusiastas ao redor do mundo e faz parte de uma ampla gama de atividades culturais irlandesas. Embora o estilo tradicional de luta com bastão tenha mudado e se modernizado, o espírito e a técnica ainda são estudados e apreciados como uma parte essencial da herança marcial e cultural irlandesa. A luta com bastão irlandesa possui várias características distintas em suas técnicas e estilo de combate. Essas técnicas refletem a eficácia e a adaptabilidade do bastão como arma, bem como as tradições e a cultura irlandesa. Aqui estão os principais aspectos das técnicas. Tipos de bastão. Shillelagh, o bastão mais conhecido na luta de bastão irlandesa, tradicionalmente feito de madeira de carvalho ou espinheiro negro. Varia em comprimento, geralmente entre 60 cm e 100 cm. Bastões longos e curtos. Além do shillelagh,
A luta de bastão irlandesa pode utilizar bastões de diferentes comprimentos, adaptando-se às necessidades do combate ou do treino. Posturas e posições. Postura de guarda, a posição básica de combate com o bastão, com os pés na largura dos ombros e o bastão segurado em frente ao corpo. Essa postura permite flexibilidade e prontidão para ataques ou defesas. Postura de ataque. O bastão é segurado mais próximo à ponta para dar mais alcance e força ao ataque. A posição do corpo é ajustada para maximizar a potência do golpe. Técnicas de ataque. Golpes diretos. Incluem ataques rápidos e lineares direcionados à cabeça, tronco ou pernas do oponente. Esses golpes utilizam a força do bastão para causar danos significativos. Golpes laterais. Técnicas que envolvem movimentos laterais com o bastão, visando áreas vulneráveis do corpo do oponente. São usados para surpreender e desestabilizar o adversário. Golpes de abaixo para cima, utilizados para atingir o adversário em áreas inferiores, como pernas e joelhos. Esses golpes podem ser eficazes para desestabilizar o oponente. Técnicas de defesa. Bloqueios. Usando o bastão para desviar ou bloquear os ataques do oponente. A técnica envolve o posicionamento adequado do bastão para neutralizar os golpes e proteger o corpo. Desvios. Movimentos rápidos para evitar ataques, utilizando o bastão para mudar a trajetória dos golpes do oponente e criar uma abertura para contra-ataques. Movimentos e fintas. Fintas, enganos ou movimentos simulados para desorientar o oponente e criar oportunidades para ataques reais. Isso pode incluir movimentos rápidos e inesperados com o bastão. Movimentos de rotação. O bastão pode ser girado ou balançado para criar uma defesa móvel ou para aumentar a potência dos golpes. Técnicas especiais. Golpe de ponta. Utiliza a ponta do bastão para atingir pontos específicos, como a cabeça ou a parte superior do corpo. É um golpe preciso e potencialmente devastador. Golpe de calcanhar. Um golpe com a extremidade do bastão que pode causar danos significativos ao atingir áreas vulneráveis. Estratégias de combate. Controle de distância. A luta de bastão irlandesa ensina a manter a distância adequada do oponente para maximizar a eficácia dos ataques e minimizar o risco de contra-ataques. Uso do ambiente. Técnicas adaptadas para aproveitar o ambiente ao redor, como usar obstáculos ou terreno para obter vantagem durante o combate. Treinamento e prática. Treino com parceiros. Muitas técnicas são praticadas em pares, permitindo que os praticantes testem e aprimorem suas habilidades em um ambiente controlado. Exercícios de técnica incluem o aprimoramento das habilidades individuais, como precisão, força e velocidade, através de exercícios específicos e repetição. As técnicas de mãos vazias são uma parte menos conhecida, mas ainda significativa, dessa arte marcial irlandesa. Embora seja amplamente reconhecida pelo uso de bastões, os praticantes também desenvolveram habilidades de combate corpo a corpo sem armas. Essas técnicas de mãos vazias têm suas próprias características, que foram adaptadas do combate com bastão, e mostram influências de lutas tradicionais celtas e movimentos naturais. Adaptação do combate com bastão. Muitas das técnicas de mãos vazias derivam diretamente dos princípios de combate com bastão. Os movimentos fluem com rapidez e precisão, espelhando os ataques e defesas que seriam realizados com um bastão. O uso de golpes diretos, golpes laterais e desvios rápidos também são aplicados no combate sem armas, especialmente na forma de socos e empurrões. Postura e movimentação. A postura de combate é mantida de forma semelhante à usada com bastão, com o corpo em uma posição ligeiramente lateral para proteger a área frontal e manter a flexibilidade. A movimentação rápida, com foco em esquivas e controle de distância, é fundamental. O praticante busca desviar dos ataques do oponente enquanto se posiciona para um contra-ataque preciso. Técnicas de golpes. Soco com os nós dos dedos, sem luvas, usando os nós dos dedos para aplicar golpes rápidos e precisos, geralmente direcionados ao rosto ou tronco do oponente. Palmas e tapas. Golpes amplos e rápidos com a palma da mão, que podem desorientar o oponente ou criar espaço.
Soco em gancho. Golpes laterais curtos, geralmente direcionados às costelas ou à mandíbula. Defesa e bloqueios. Desvios com antebraço. Sem o bastão, o praticante usa os braços para desviar os golpes, muitas vezes movendo-os de forma circular para redirecionar a força do ataque. Bloqueios laterais. Semelhante à forma como o bastão seria usado para bloquear ataques, o praticante de mãos vazias usa os antebraços para absorver e redirecionar a força de golpes. Técnicas de agarramento e projeção. Agarres e torções de pulso. Inspirado por algumas lutas de agarramento tradicionais, o praticante pode segurar e torcer o pulso do oponente para controlá-lo e neutralizar um ataque. Projeções rápidas. Embora a ênfase esteja nos golpes, alguns movimentos de projeção podem ser usados para derrubar o oponente no chão de forma eficaz. Chutes simples e eficientes. Embora a ênfase seja maior em socos e agarrões, alguns chutes básicos são usados em combate de mãos vazias, especialmente chutes direcionados às partes inferiores do corpo, como canelas e joelhos, visando desestabilizar o adversário. Uso de cabeçadas. No combate tradicional irlandês, as cabeçadas eram vistas como uma forma agressiva de ataque. Essa técnica também é utilizada no batairaque de mãos vazias, especialmente em combates a curta distância. Técnicas de impacto com cotovelos. Golpes de cotovelo. Usados em combates de curta distância, os golpes com o cotovelo são rápidos e brutais, geralmente direcionados à cabeça ou tronco do oponente. Foco no combate prático e rápido. Assim como no combate com bastão, as técnicas de mãos vazias focam na eficácia prática. O objetivo é incapacitar o oponente o mais rápido possível, usando golpes precisos, sem desperdício de movimento ou energia. Atualmente, a luta de bastão irlandesa está passando por um processo de revitalização e reconhecimento como uma arte marcial legítima e valiosa, tanto na Irlanda quanto ao redor do mundo. Nos últimos anos, houve um crescente interesse em preservar e revitalizar tradições culturais irlandesas, incluindo a luta de bastão irlandesa. Grupos e organizações dedicados à preservação do patrimônio irlandês têm trabalhado para recuperar técnicas antigas e ensinar a arte para novas gerações. Festivais culturais, feiras e eventos históricos frequentemente incluem demonstrações e workshops de luta de bastão irlandesa, ajudando a manter a tradição viva. A luta de bastão irlandesa é ensinada em várias escolas e academias de artes marciais ao redor do mundo, com instrutores especializados que transmitem o conhecimento tradicional e as técnicas para novos praticantes. Muitos centros de treinamento combinam a luta de bastão irlandesa com outras artes marciais ou esportes de combate para oferecer uma abordagem mais abrangente ao aprendizado. Embora não seja tão comum quanto outras artes marciais, a luta de bastão irlandesa tem uma presença crescente em competições e exibições. Competições de bastão podem ser encontradas em eventos culturais e festivais, onde praticantes demonstram suas habilidades em combates simulados e formas técnicas. Essas competições ajudam a promover a arte e atrair novos entusiastas. A prática da luta de bastão irlandesa hoje em dia envolve tanto o estudo das técnicas tradicionais quanto a adaptação a novas abordagens. Pesquisadores e praticantes têm acesso a manuais históricos e registros antigos que ajudam a preservar as técnicas autênticas, enquanto também exploram maneiras de modernizar e integrar a arte em contextos contemporâneos. Comunidades de descendentes de irlandeses ao redor do mundo, bem como os próprios irlandeses, veem a arte como um meio de conectar-se com suas raízes culturais e promover um sentido de identidade e tradição. Está ganhando reconhecimento internacional à medida que mais pessoas se interessam por artes marciais tradicionais e cultura irlandesa. Eventos e seminários internacionais sobre artes marciais frequentemente incluem sessões sobre luta de bastão irlandesa, e os praticantes têm a oportunidade de compartilhar suas habilidades e conhecimentos com uma audiência global. Hoje, a luta de bastão irlandesa é mais do que uma técnica de combate com bastão, é uma celebração da rica herança cultural da Irlanda e uma arte marcial viva e vibrante. Com seu ressurgimento e crescente popularidade, a luta de bastão irlandesa continua a inspirar e a fascinar aqueles que buscam conectar-se com tradições ancestrais e explorar a beleza da luta com bastão. A arte de lutar com bastão,
rica em história e técnica, não é apenas uma habilidade marcial, mas um reflexo profundo da cultura e da resistência irlandesa. De suas raízes antigas até sua ressurreição moderna, a luta de bastão irlandesa oferece um vislumbre fascinante de como uma prática tradicional pode evoluir e manter sua relevância ao longo dos séculos. Se você gostou de explorar esta arte marcial única, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o mundo das artes marciais. Até a próxima, onde continuaremos a descobrir as incríveis histórias e técnicas que moldam o mundo marcial.